Mais uma vez em contato com o nosso analista Américo Martins, o assunto agora é a cúpula do G7. Tivemos aí o encontro das maiores economias do mundo com alguns países convidados, entre eles o Brasil. O presidente Lula estava por lá, foi a 9ª vez que ele participou do encontro do G7 como convidado durante os 3 mandatos. E foram várias as declarações de Lula, Américo, inclusive fazendo referência ao que está acontecendo no Oriente Médio, ao conflito entre Irã e Israel, dizendo que esse conflito pode fazer com que toda aquela região se transforme num verdadeiro campo de batalha. Pois é, Carol, o presidente Lula mais uma vez convidado para o G7, representando o Brasil. Provavelmente, inclusive, uma curiosidade, Carol, ele deve ter sido o líder que mais participou dessas reuniões do G7 entre todos aqueles que estavam lá. Talvez o Macron tenha chegado perto, mas todos os outros são líderes muito mais recentes no controle dos seus países, todos democracias. O presidente Lula já chegou criticando o G7, dizendo que não existia uma razão para o grupo existir e que o G20 seria muito mais representativo. O presidente, inclusive, está correto nessa afirmação, porque o G7 hoje já não é nem mais representativo das maiores economias. Não existem ali China, Índia, vários países importantes. E, além do que, é um grupo que está sendo bombardeado internamente pelo próprio presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que inclusive saiu antes da reunião. O presidente Lula usou essa oportunidade para dar algumas mensagens, no entanto, para esses líderes, que são líderes muito importantes de países que continuam sendo muito importantes. Ele disse, por exemplo, que todos estavam convidados para participar da COP30 e aproveitou a oportunidade para apresentar a agenda diplomática brasileira e, nesse processo, criticou os ataques israelenses contra o Irã, dizendo e lembrando que eles não têm respaldo internacional, são mais uma vez ataques contra a soberania de um outro país sem o aval do Conselho de Segurança da ONU ou das instituições multilaterais. Isso, obviamente, apesar do Irã ser uma ditadura teocrática, e o presidente não criticou a resposta iraniana. Isso chamou a atenção de muitos observadores. O presidente estava correto a fazer críticas ao fato de Israel agir sem respaldo internacional, da legislação internacional e da ONU, mas um movimento aí que enfraquece completamente o sistema multilateral e a ONU em particular, mas ele não apresentou críticas também aos ataques iranianos, que também estão fazendo vítimas em Israel. Então, chamou a atenção essa falta de críticas ao Irã. Lembrando que o Irã é um país que faz parte dos BRICS agora, oficialmente desde 2023. É possível que a liderança iraniana, inclusive, esteja no Rio de Janeiro, onde vai acontecer a reunião de cúpula dos BRICS no final do mês que vem, Carol. Inclusive, há pouco falávamos, Américo, da preocupação com a segurança lá na capital fluminense por conta desse encontro lá no Rio de Janeiro. Declaração do presidente Lula, essa ausência de uma condenação aos ataques, a resposta de Teherã, destoando do que os líderes do G7 falaram nesse encontro. Eles que afirmaram que Israel tem o direito de se defender do Irã, uma declaração até um pouco mais dura por parte da Alemanha, todos indo nesse sentido. Agora, o que chama também a atenção, Américo, nessa foto aí, inclusive a gente coloca a imagem desde o início, ali o momento que todos os líderes se reúnem, quem estava distraído era o presidente Lula, que foi ali convidado a olhar para a foto. E olha quem está ao lado do presidente Lula, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, lado a lado nesse registro, é a foto oficial do encontro da cúpula do G7, Américo. E ontem, aqui no Novo Dia, trazíamos a grande expectativa, que era de uma reunião entre Lula e Zelensky. E mais uma vez, Américo, não aconteceu, não é algo inédito. Em Hiroshima também havia expectativa de que os dois conversassem e essa reunião também não aconteceu. Exato, Carol. Antes até de eu falar do Zelensky, deixa eu só fazer um complemento que você muito bem colocou sobre a questão de Israel e Irã. Da mesma forma que o presidente Lula criticou Israel, mas não criticou o Irã, os outros países do G7 criticaram o Irã e não criticaram Israel. Já partiram do pressuposto que Israel tem o direito de defesa, mesmo sem ter sido atacado diretamente pelo Irã.
agindo de uma forma preventiva, segundo a afirmação do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então, a mesma crítica que pode ser feita ao presidente Lula de não ter criticado o Irã, deve e pode ser feita aos outros líderes do G7 que criticaram o Irã e não criticaram Israel. No final das contas, nenhum dos dois tem muita razão nesse conflito que está ceifando vidas. Mas indo a esse segundo ponto, que é muito importante, da questão da reunião entre o presidente Lula e o presidente Zelensky, os dois obviamente se cumprimentaram, tiraram fotos, a foto de família, como eles falam, né, com todos os líderes que estavam presentes na reunião, com a exceção do Donald Trump, que já tinha ido embora. Ele estava ao lado do Volodymyr Zelensky. Eles devem ter trocado algumas palavras, mas não tiveram a reunião bilateral, por uma questão de agenda. O presidente Lula tinha que retornar para o Brasil, havia um espaço ali, isso segundo informações da própria Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e reportado pela Priscila Yazbek, que acompanhou a reunião lá no Canadá. Ele tinha o horário para decolar. As agendas nessas reuniões realmente são complicadas. Normalmente, eles combinam muitas reuniões bilaterais, mas depende da agenda dos dois líderes, que tem muitas demandas. O presidente Volodymyr Zelensky deve ter tido várias outras reuniões também, assim como o presidente Lula, que teve, por exemplo, uma bilateral com o líder do Canadá, o Mark Carney. Mas foi uma oportunidade perdida e deve ser lamentada, Carol, porque o presidente Lula esteve na Rússia, conversou longamente, numa reunião bilateral que eu acompanhei, inclusive no Kremlin, com o presidente Putin da Rússia, e agora tinha a oportunidade de ouvir também o lado ucraniano, colocar a posição brasileira mais uma vez de defesa de uma saída negociada para essa crise, e muito provavelmente o Zelensky renovaria o convite para o presidente Lula visitar a Ucrânia, o que é importante e pode mudar algumas perspectivas com relação à guerra. Eu que estive na Ucrânia, estive na Rússia também, posso dizer que é importante esse tipo de visita. Não é apenas uma questão de uma cortesia diplomática de um lado ou do outro, de um lado por convidar e do outro por aceitar. Então, infelizmente, foi uma oportunidade perdida, aonde os dois lados poderiam conversar e poderiam eventualmente melhorar, inclusive, as relações entre os dois países que foram tensas em muitos momentos.